O avião tremia como se o próprio céu estivesse furioso. 231 pessoas. Era só isso que separava o voo 943 da Azul Linhas Aéreas de virar mais uma estatística no noticiário matutino. 231 almas suspensas a 11 mil metros de altitude, presas dentro de um tubo de metal que de repente havia esquecido como voar. E no assento 7C, junto ao corredor, uma jovem dormia. Chamava-se Daiane Bosco. Tinha 25 anos, cabelo castanho preso num coque desfeito e usava uma blusa de moletom cinza grande demais para seu corpo magro, tênis gastos que já não tinham cor definida e fones de ouvido baratos pendurados no pescoço. Se alguém a tivesse olhado naquele momento, e ninguém olhava porque ninguém olha para pessoas como Daiane, teria pensado que era uma estudante sem dinheiro voltando de umas férias baratas, ou talvez uma mochileira que levava semanas demais dormindo em albergues. Ninguém teria adivinhado a verdade, mas antes de contar o que aconteceu naquele avião, o que realmente aconteceu, preciso que você faça algo. Se gosta de histórias que te deixam com a pele arrepiada, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Acredite, o que vem depois do capítulo 3 vai te deixar sem palavras. Agora sim, vamos voltar ao assento 7C. O voo havia decolado de Paris há pouco mais de 2 horas com destino a São Paulo. Um trajeto rotineiro, o tipo de voo que os pilotos chamam de passeio. Céus limpos, vento calmo, rota direta sobre os Alpes e depois sobre a Espanha até o Atlântico. A Azul Linhas Aéreas, uma companhia que prometia o Brasil por menos, havia enchido o avião até o último assento. Famílias com crianças, executivos com maletas, turistas com mochilas, aposentados com chapéus de palha e guias de viagem. Na primeira fileira, um homem de terno escuro falava ao telefone como se o avião fosse seu escritório particular. Chamava-se Conrado Bragança, e tudo nele gritava dinheiro. O relógio, a gravata de seda, os sapatos italianos, o modo como nem sequer olhava para a comissária quando ela lhe servia água com gás. Conrado era diretor financeiro do Bragança Capital, um dos fundos de investimento mais agressivos de São Paulo. Viajava para fechar a aquisição de um complexo hoteleiro em Angra dos Reis. Para ele, aquele voo não era uma viagem, era uma formalidade, um parênteses irritante entre uma reunião e outra. Quando Daiane subiu no avião arrastando uma mochila velha com um remendo costurado à mão, Conrado a olhou por um instante, apenas um instante, e nesse instante sua expressão disse tudo: desprezo silencioso. O tipo que não precisa de palavras porque os olhos já disseram por ele. Daiane passou junto à sua fileira e ele se afastou ligeiramente, como se a pobreza fosse contagiosa. Depois se virou para a janela e continuou revisando gráficos em seu tablet, sem dar um segundo pensamento. Ela não disse nada, estava acostumada. Daiane não vinha de uma família com dinheiro. Havia crescido em Videira, uma cidade pequena no interior de Santa Catarina. O tipo de lugar onde todos se conhecem e onde sonhos grandes são vistos com desconfiança. Sua mãe, Ivone, trabalhava limpando escritórios à noite. Seu pai havia morrido quando ela tinha 11 anos, um acidente numa fábrica de peças metálicas que deixou para sua mãe uma pensão ridícula e uma filha com os olhos cheios de raiva silenciosa. Mas Daiane tinha algo que o dinheiro não podia comprar, nem a pobreza podia destruir: uma obsessão. Desde que se lembrava, aviões a hipnotizavam. Não os olhava como as outras crianças, apontando para o céu e dizendo: "Olha, um avião!" Não, ela os estudava, os escutava, conseguia distinguir o som de um turbohélice do de um jato antes de completar 10 anos. Enquanto suas colegas de classe colavam pôsteres de cantores nas paredes, o quarto de Daiane estava coberto de diagramas de cabines, mapas de rotas aéreas e uma maquete do Embraer E190, que havia construído com papelão e cola. Aos 17 anos, conseguiu uma bolsa na Academia de Aviação Santos Dumont, em Brasília. Uma bolsa mínima, mas era uma vida. Então, durante os anos de formação, Daiane estudava de dia e trabalhava à noite. Limpava hangares, servia cafés na cantina do aeródromo,
Fazia turnos num posto de gasolina nos fins de semana. Dormia 4 horas, às vezes 3, mas cada vez que se sentava num simulador e tomava os comandos, todo o cansaço desaparecia. No ar, Daiane não era a garota pobre de videira. No ar era exatamente quem sempre soube que era. Formou-se entre os 3 melhores de sua turma, a única mulher, a mais jovem. Depois da academia, passou quase 3 anos voando para uma pequena companhia de carga aérea no Nordeste. Aviões velhos, rotas complicadas, clima brutal. O tipo de aviação onde não há piloto automático que te salve, onde tudo se faz com as mãos nos comandos e os olhos nos instrumentos. Havia voado com tempestade sobre o Atlântico, com gelo nas asas sobre a Serra da Mantiqueira, com vento cruzado em pistas curtas de cidades que não apareciam na maioria dos mapas. Aos 25 anos acumulava pouco mais de 2.000 horas de voo. Não era uma cifra espetacular, mas cada uma dessas horas havia sido real. Nada de piloto automático em céus azuis. Cada hora ganha com as mãos. E agora estava ali, no assento 7C de um voo barato. Voltando para casa depois de visitar um velho instrutor em Paris, que lhe havia dado uma notícia que ainda não terminava de processar. Uma notícia que poderia mudar tudo. Sentou-se, afivelou o cinto, tirou um livro velho da mochila, um manual de aerodinâmica com as capas tão desgastadas que já não se lia o título. E antes que o avião chegasse à altitude de cruzeiro, adormeceu com o livro aberto sobre o peito. E assim ficou durante 2 horas. Enquanto ela dormia, o avião funcionava como um relógio. O comandante Denis Fonseca, um veterano com mais de 20 anos em linhas aéreas comerciais, revisava os instrumentos com a calma de quem cruzou esse mesmo céu centenas de vezes. Seu copiloto, Fred Esteves, um homem jovem, apenas alguns anos mais velho que Daiane, monitorava as comunicações e brincava sobre o jogo de futebol do fim de semana. Tudo era normal, tudo era rotina, até que não foi. O primeiro tremor foi suave, quase imperceptível, como quando um carro passa por um buraco pequeno. Alguns passageiros nem o notaram. Uma mãe na fileira 12 acomodou seu bebê. Um senhor na fileira 18 virou a página de seu jornal. Conrado Bragança nem sequer levantou a vista de seu tablet. Mas na cabine, o comandante Fonseca franziu a testa. A tela principal do sistema de voo havia piscado só um instante, como um olho que se fecha e se abre. Fonseca olhou para seu copiloto. Esteves deu de ombros. Provavelmente turbulência leve. Os sensores se ajustam sozinhos. Fonseca assentiu, mas não tirou os olhos da tela. 30 segundos depois, o segundo tremor foi mais forte. Desta vez, as bandejas dos assentos vibraram. Um copo plástico rolou pelo chão do corredor. Vários passageiros levantaram a vista. O bebê da fileira 12 começou a chorar. E então, sem aviso, todas as telas da cabine se apagaram ao mesmo tempo. Não foi uma piscada, não foi um ajuste, foi escuridão total. O comandante Fonseca sentiu como seu sangue gelou. Em mais de 20 anos de carreira, em milhares de horas de voo, nunca havia visto algo assim. As telas de navegação, os indicadores de altitude, os sistemas de comunicação, o piloto automático, tudo apagado. Fred, disse com uma voz que tentava ser calma e não conseguia totalmente. O que está acontecendo? Esteves digitava freneticamente. Seus dedos tremiam. Não sei, comandante. Nada responde. Fora da cabine, os passageiros ainda não sabiam de nada. As luzes da cabine de passageiros continuavam acesas. As telas de entretenimento seguiam funcionando. Mas o avião havia começado a fazer algo que não deveria fazer. Estava descendo lentamente, sem pressa, como um animal ferido que começa a cair sem saber que está caindo. E no assento 7C, Daiane abriu os olhos. Não foi o tremor que a acordou. Não foi o choro do bebê. Foi algo mais profundo, mais instintivo, algo que só entendem quem passou milhares de horas no ar. Foi o som do motor. Havia mudado apenas um matiz, uma frequência ligeiramente diferente na vibração das turbinas, algo que nenhum passageiro normal notaria jamais. Mas Daiane não era uma passageira normal. Incorporou-se em seu assento, olhou para a janela do outro lado do corredor.
O horizonte estava inclinado, muito ligeiramente, mas inclinado. Seu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Algo estava muito errado. E o que aconteceu depois mudou a vida de cada pessoa naquele avião para sempre. Capítulo 2. Há um momento, justo antes do desastre, em que o corpo sabe o que a mente ainda não aceitou. Diane sentia no estômago essa pressão sutil, como quando um elevador desce rápido demais. Suas mãos se agarraram aos apoios de braço. Seus olhos percorreram a cabine de passageiros, buscando confirmação do que seus sentidos lhe gritavam. Tudo parecia normal. Um homem lia uma revista. 2 adolescentes passavam o celular rindo. Uma senhora idosa tricotava algo com lã azul. O bebê da fileira 12 se acalmou e chupava uma mamadeira. Conrado Bragança, na primeira fileira, continuava absorto em seu tablet, como se o mundo exterior fosse um conceito que não se aplicava a ele. Mas Diane sabia. O avião descia e não era uma manobra programada. Tirou os fones do pescoço e os guardou no bolso do moletom. Fechou o livro que tinha sobre o peito e o colocou na mochila com movimentos lentos e precisos. Não queria chamar atenção. Não ainda. Primeiro precisava entender. Olhou de novo para a janela do outro lado do corredor. As nuvens, que minutos antes estavam abaixo do avião, agora pareciam mais perto, muito mais perto. E a inclinação que havia notado ao despertar não se havia corrigido. Se algo era um grau mais pronunciada. Sua mente começou a calcular automaticamente. Velocidade estimada de descida, altitude provável. Tempo antes que os passageiros começassem a notar. Tempo antes que fosse tarde demais. Na cabine de comando, o comandante Denis Fonseca vivia os piores minutos de sua carreira. As telas principais haviam voltado a acender, mas o que mostravam não fazia sentido. O altímetro indicava 11.000 metros. O indicador de velocidade vertical marcava subida estável. Segundo os instrumentos, tudo estava perfeito. Mas Fonseca podia sentir em seus ossos, nesses ossos velhos que haviam absorvido 20 anos de turbulências, que o avião estava baixando. Fred, me dê leitura do altímetro de reserva. Esteves procurou o instrumento analógico, o antigo, o que não dependia de computadores. Encontrou o meio oculto atrás de um painel lateral. Leu e sua cara ficou branca. Comandante, o de reserva marca 9.300 metros e baixando. Fonseca fechou os olhos um segundo. Só um segundo. Quando os abriu, seu olhar era o de um homem que acabava de entender a magnitude do problema. O sistema de voo estava mentindo. As telas diziam que tudo ia bem, mas o avião caía. O computador central, o cérebro eletrônico que controlava cada aspecto da aeronave, estava proporcionando dados falsos. E o pior, o piloto automático continuava conectado, seguindo instruções de um sistema que havia perdido contato com a realidade. Desconecta o piloto automático, ordenou Fonseca. Esteves pressionou o botão. Nada. Pressionou de novo. Nada. Não responde, comandante. O sistema não me deixa desconectá-lo. Fonseca agarrou sua alavanca de comando e tentou puxar para trás para levantar o nariz do avião. A alavanca resistiu. Era como tentar mover uma barra de ferro cravada em cimento. O computador central havia tomado o controle e se negava a soltá-lo. Estava voando o avião para baixo, enquanto todas as telas diziam que voava reto e nivelado. Meu Deus, sussurrou Esteves. Fonseca não era um homem religioso, mas nesse instante não corrigiu seu copiloto. Enquanto isso, na cabine de passageiros, os primeiros sinais apareceram. Foi algo pequeno. Uma caneta que rolou pela bandeja de um assento em direção à parte dianteira do avião, depois uma garrafa de água que deslizou pelo chão. Depois as cortinas que separavam as classes se moveram ligeiramente, como empurradas por uma brisa invisível. O passageiro do assento 14, um engenheiro carioca que viajava com sua esposa, foi o primeiro a dizer em voz alta: "Estamos descendo." Sua esposa o olhou confusa. Ele apontou para a janela. "As nuvens, olha as nuvens, estamos descendo." Ao seu redor, outras cabeças começaram a se virar para as janelas. O murmúrio começou devagar.
como uma onda que nasce longe no mar. Primeiro sussurros, depois perguntas em voz mais alta, depois o tom inconfundível do medo. A chefe de cabine, uma mulher profissional chamada Renata Lima, com quase 15 anos de experiência, caminhou pelo corredor com o sorriso treinado que usam as comissárias quando precisam que ninguém entre em pânico. Senhoras e senhores, estamos atravessando uma pequena zona de ajuste de altitude. É completamente normal. Por favor, mantenham os cintos afivelados. Mentira piedosa. Renata não sabia o que estava acontecendo. Havia tentado se comunicar com a cabine de comando 3 vezes e ninguém havia respondido. Seu estômago lhe dizia o mesmo que o de Daiane. Isso não era normal. Daiane observava tudo do 7C. Observava a inclinação cada vez mais evidente. Observava os objetos deslizando para frente. Observava o rosto da comissária, que sorria com os lábios, mas não com os olhos, e observava algo mais. A velocidade com que as nuvens se aproximavam pelas janelas. Fez o cálculo mental. A esse ritmo de descida, tinham talvez uns 20 minutos antes que a situação passasse de grave a irreversível. Desafivelou o cinto. A mulher do 10B junto à janela, uma avó com um chale de flores que estava tricotando desde a decolagem, a olhou por cima dos óculos. "Para onde vai, filha?" Disseram para ficarmos sentados. Daiane lhe dedicou um meio sorriso que não chegou aos seus olhos. "Ao banheiro volto já." Levantou-se e caminhou em direção à parte dianteira do avião. Seus tênis gastos não faziam ruído sobre o carpete. Passou junto a famílias que começavam a segurar as mãos, junto a um homem de negócios que guardava seu notebook com dedos nervosos, junto ao bebê da fileira 12, que, como se pressentisse algo, havia deixado de chupar a mamadeira e olhava para o teto com olhos enormes e redondos. Ao chegar à altura da primeira fileira, se encontrou com Conrado Bragança. O financista, por fim, havia deixado seu tablet. Estava pálido, não de medo, mas de indignação, como se o avião o estivesse insultando pessoalmente por se atrever a não funcionar enquanto ele tinha uma reunião importante. "Alguém pode me dizer o que está acontecendo?" exigiu em voz alta, dirigindo-se a ninguém em particular. "Tenho uma reunião em São Paulo que vale mais que este avião inteiro. Isso é inaceitável." Daiane passou junto a ele sem responder. Não tinha tempo para egos. Chegou à porta da cabine de comando. Estava fechada como sempre nos voos comerciais. Junto à porta, Renata Lima tentava usar o interfone pela 4ª vez. "Comandante Fonseca, por favor, responda." Silêncio. Daiane se aproximou da comissária. Falou em voz baixa, firme, sem um grama de dúvida. "Sou piloto comercial. Tenho licença vigente e mais de 2.000 horas de voo. O avião está descendo de forma não controlada. Preciso entrar nessa cabine." Renata a olhou de cima a baixo. Viu o moletom cinza, os tênis rotos, o coque desarrumado. Viu uma garota de 25 anos que parecia recém-saída de um albergue juvenil. "Piloto, você?" Não havia crueldade em sua voz, só incredulidade. A mesma incredulidade que Daiane havia enfrentado toda a sua vida na academia, na companhia de carga, em cada hangar, cada simulador, cada sala de briefing onde entrava. E os homens se olhavam entre si como dizendo: "Esta é a nova. Posso mostrar minha licença, está na minha mochila, mas não temos tempo para isso." Renata hesitou. 3 segundos. 4, 5, 6. Nesses 6 segundos o avião tremeu de novo. Desta vez foi forte, o suficiente para que uma maleta caísse de um compartimento superior e batesse no chão com um ruído seco. Vários passageiros gritaram. O bebê da fileira 12 rompeu a chorar de novo. Renata tomou sua decisão. Marcou o código de emergência no painel junto à porta da cabine. Ouviu-se um clique metálico. A porta se desbloqueou. "Se está me mentindo", começou Renata. "Não estou mentindo", disse Daiane e empurrou a porta. O que encontrou dentro era pior do que havia imaginado. O comandante Fonseca estava inclinado sobre os comandos, puxando sua alavanca com as 2 mãos como se lutasse contra um animal invisível. O suor ensopava a camisa do uniforme.
O copiloto Esteves digitava num painel lateral, reiniciando sistemas um por um, falando em voz rápida e entrecortada. Reset do módulo 3. Negativo. Reset do módulo 5. Negativo. Comandante, não consigo recuperar o controle manual. As telas da cabine mostravam uma paisagem absurda de dados contraditórios. O altímetro digital dizia 11.000 metros. O analógico meio oculto marcava 8.400. E baixando, a velocidade de descida se acelerava. Fonseca girou a cabeça ao escutar a porta e viu Daiane. Durante meio segundo, sua expressão foi a mesma que a de Renata. Incredulidade. Mas Fonseca não era um homem que se detinha nas aparências. Não quando seu avião se despencava do céu. Quem é você? Daiane Bosco, piloto. 2.000 horas. Aviação de carga. Voei manual em condições que fariam seu computador chorar. O que tem? A resposta foi tão rápida e tão técnica que Fonseca não precisou ver nenhuma licença. Só uma piloto real fala assim. O sistema central enlouqueceu, nos dá dados falsos. O piloto automático não se desconecta. Não posso mover os comandos. Daiane deu 2 passos em direção ao centro da cabine. Seus olhos percorreram cada tela, cada indicador, cada luz. Sua mente processava informação numa velocidade que teria surpreendido qualquer um de seus antigos instrutores. E então, o viu. Um pequeno indicador no canto inferior direito do painel central. Uma luz âmbar que piscava rapidamente. Nos manuais, essa luz significava uma coisa muito específica. Conflito entre os módulos de dados de voo. Os 2 computadores principais do avião estavam recebendo informação diferente dos sensores exteriores e, em lugar de alertar a tripulação, o sistema havia escolhido os dados incorretos e havia tomado o controle para corrigir um problema que não existia. O avião pensava que estava subindo rápido demais, então estava empurrando o nariz para baixo para compensar. Mas, na realidade, o avião estava nivelado, ou havia estado até que o computador começou a corrigir. Agora, cada correção do sistema o afundava mais. O computador não estava quebrado, estava equivocado. E isso era infinitamente pior, porque um computador equivocado não sabe que se equivoca. Luta contra qualquer tentativa de corrigi-lo. Acredita que está salvando o avião e em sua cegueira digital o está estrelando. Daiane respirou fundo. Uma vez, só uma. Comandante, disse, e sua voz soou mais calma do que ela mesma esperava. Sei o que está acontecendo e sei como parar. Fonseca a olhou, e nos olhos dessa garota de 25 anos, com seu moletom cinza e seus tênis rotos, viu algo que levava 20 minutos procurando em seus próprios instrumentos. Certeza. Fale. Daiane apontou para a luz âmbar piscante. Seu avião não está quebrado, comandante, está confuso, e enquanto os computadores continuarem ligados, vai seguir afundando, acreditando que os está salvando. Fez uma pausa. Olhou para os 2. Tem que desligar tudo. O silêncio que seguiu foi tão denso que se podia mastigar. E isso foi só o começo. Capítulo 3. Há decisões que mudam o curso de uma vida, e há decisões que mudam o curso de 231 vidas ao mesmo tempo. O comandante Denis Fonseca olhava para Daiane como se ela acabasse de pedir para abrir a porta do avião em pleno voo. Desligar tudo. Desconectar os computadores centrais de uma aeronave comercial a 8.000 metros de altitude com 200 passageiros atrás. Em nenhum manual do mundo aparecia essa instrução. Em nenhum simulador se praticava esse cenário. Era o contrário de tudo que um piloto aprende desde o primeiro dia de academia. Os computadores são sua rede de segurança. Os computadores te protegem. Os computadores sabem mais que você. Exceto quando não. Esteves foi o primeiro a reagir. Desligar os computadores? Está louca? Sem eles perdemos navegação, comunicações, controle de empuxo, sistemas hidráulicos assistidos. Ficamos voando uma pedra com asas. Daiane não se intimidou. Havia esperado essa reação, a mesma que receberia qualquer pessoa de 25 anos, sugerindo algo radical a homens com o dobro de experiência. Mas o tempo corria. Cada segundo o avião perdia metros. E os metros, diferente das opiniões,
não se recuperam com argumentos. Você não está voando uma pedra com asas agora, respondeu Diane apontando para o altímetro analógico. Está voando um avião perfeitamente funcional, que tem um cérebro doente dando ordens suicidas. Esses motores funcionam, essas asas funcionam, os cabos de comando mecânicos continuam intactos embaixo de toda a eletrônica. Este avião pode voar sem computadores. O que não pode é voar com um computador que mente. Fonseca permanecia em silêncio. Suas mãos ainda agarravam a alavanca imóvel. Seus olhos iam de Diane ao altímetro analógico, do altímetro às telas falsas, das telas à luz âmbar que continuava piscando com seu ritmo doentio. 8.000 metros e baixando. Como sabe tudo isso? Perguntou Fonseca. Não era um desafio, era uma pergunta genuína. Diane engoliu em seco. Por um instante, só um instante, deixou que a vulnerabilidade aparecesse. Porque voei aviões que não tinham nem a metade dos sistemas deste. Cargueiros velhos sobre o Nordeste com instrumentos de outra época. Quando seu único piloto automático é você mesma, aprende a sentir o avião, a escutá-lo. E este avião, comandante, este avião está gritando. Fonseca fechou os olhos. 3 segundos. Quando os abriu, algo havia mudado em seu olhar. A dúvida se havia convertido em resolução. Esteves, localiza os interruptores principais dos módulos de dados de voo. Ambos. O copiloto o olhou incrédulo. Comandante, se fizermos isso... Se não fizermos em menos de 15 minutos, vamos estar no noticiário de amanhã por razões que não quero imaginar. Localiza esses interruptores agora. Esteves obedeceu. Suas mãos tremiam enquanto abria um painel lateral na parte baixa do pedestal central. Atrás, havia fileiras de disjuntores automáticos, pequenos cilindros negros do tamanho de um dedo, cada um etiquetado com siglas e números. FDM1 aqui, FDM2 aqui. Apontou 2 interruptores separados por alguns centímetros. Diane se ajoelhou junto a ele e verificou as etiquetas. Assentiu. Esses são. Quando os desconectarem, vão perder todas as telas digitais. As comunicações por rádio deveriam se manter num circuito independente, mas não contem com isso. O que sim vão recuperar é o controle mecânico direto dos comandos. A alavanca vai voltar a responder. Vai estar pesada sem a assistência hidráulica computadorizada, mas vai responder. Fonseca assentiu devagar. E a navegação? Bússola magnética e o horizonte artificial de reserva, os de toda a vida, não precisam de computadores. O altímetro, o analógico, funciona com pressão barométrica. É independente do sistema digital. É o único que lhes esteve dizendo a verdade desde que começou tudo isso. Fonseca quase sorriu. Quase. É como voltar a 1970. É como voltar a voar de verdade, disse Diane. Outro tremor sacudiu a cabine, mais forte que os anteriores. Uma pasta com documentos deslizou do painel e caiu no chão. Esteves se agarrou ao assento para não perder o equilíbrio. Da cabine de passageiros chegou um ruído novo. Não gritos, mas algo pior. Um murmúrio coletivo de medo contido, como o zumbido de uma colmeia que pressente a tempestade. Fonseca olhou o altímetro analógico. 7.200 metros. Haviam perdido mais de 800 metros durante a conversa. Faça, ordenou. Esteves colocou os dedos sobre ambos os interruptores. Há seu sinal, disse Fonseca. Depois olhou para Diane. Você sente no assento auxiliar, coloca o arnês. Quando os comandos responderem, preciso que vá me cantando as leituras do altímetro analógico e o horizonte artificial. Pode fazer isso? Posso fazer isso. Diane se sentou no pequeno assento dobrável atrás e entre os 2 pilotos. O assento auxiliar, pensado para inspetores e pilotos em treinamento. Afivelou o arnês de 4 pontos com a eficiência de alguém que o fez 1000 vezes. Dessa posição podia ver ambos os painéis, as janelas frontais e o altímetro analógico. Perfeito. Pronto, comandante, disse Esteves com os dedos sobre os interruptores. Sua voz tremia, mas suas mãos, surpreendentemente, se haviam estabilizado. Fonseca agarrou a alavanca com as 2 mãos, respirou fundo. Agora. 2 cliques secos, como 2 pequenos disparos na escuridão, e o mundo se apagou.
Todas as telas digitais morreram ao mesmo tempo. A cabine de comando, que um segundo antes estava cheia de luzes, números e gráficos, se converteu numa caverna com instrumentos mortos. Só ficaram acesos os indicadores analógicos, a bússola magnética, o horizonte artificial de reserva com sua pequena esfera, metade azul e metade marrom, e o altímetro de agulhas que marcava 6.900 metros. Mas algo mais passou no instante exato da desconexão. Algo que Diane havia previsto, mas que os pilotos sentiram como uma revelação. A alavanca se moveu. Fonseca quase caiu para trás quando a resistência desapareceu de golpe. De repente, suas mãos sentiam o avião. De verdade, cada corrente de ar, cada grau de inclinação, cada grama de força passando através dos cabos mecânicos, das superfícies de controle até seus dedos. "Tenho o comando", disse Fonseca, e sua voz já era outra. Era a voz de um piloto que volta a pilotar. Puxou a alavanca para trás, suave, mas firme. O nariz do avião, que levava intermináveis minutos apontando para baixo, começou a se levantar. 6.900, estável, leu Diane do altímetro. Descida detida, altitude mantida. Esteves deixou escapar um som que estava entre um suspiro e um soluço. Horizonte artificial nivelado, continuou Diane. Asas planas, rumo 240 graus segundo bússola magnética. Se mantivermos este curso, estamos apontando para algum lugar do interior de São Paulo. Precisamos baixar a uma altitude onde os passageiros possam respirar sem problemas se perdemos pressurização, disse Fonseca. E precisamos de um aeroporto, um grande com pista longa. Campinas, disse Diane imediatamente. Aeroporto de Viracopos, pista de quase 3.000 metros. Se virarmos 15 graus à esquerda e descermos gradualmente, podemos estar lá em menos de 40 minutos. Fonseca a olhou por cima do ombro. Havia algo novo em seus olhos. Não era só alívio, era respeito. Leva o mapa de aeroportos brasileiros na cabeça? Os que importam, sim. Desta vez Fonseca, sim, sorriu. Esteves, tenta recuperar o rádio, frequência de emergência. Se não funcionar a principal, prova a de reserva. Entendido? Enquanto Esteves trabalhava nas comunicações, Fonseca começou uma descida controlada em direção aos 3.000 metros. Sem computadores, sem telas, sem piloto automático. Só suas mãos, 3 instrumentos analógicos e a voz constante de uma jovem de 25 anos, sentada atrás dele ditando números como se sua vida dependesse disso. Porque dependia, a dela e a de todos. Na cabine de passageiros, o ambiente se havia transformado. Quando as telas de entretenimento se apagaram de golpe, consequência colateral da desconexão, o murmúrio se converteu em vozes altas, perguntas, exigências, choros. Renata Lima e suas 3 companheiras de tripulação trabalhavam sem descanso, percorrendo os corredores, pedindo calma, verificando cintos, assistindo uma senhora que hiperventilava na fileira 22. Conrado Bragança havia se levantado e agarrava do braço uma das comissárias. "Exijo saber o que está acontecendo. Sabem quem eu sou? Sou Conrado Bragança, diretor do Bragança Capital. Se este avião tem um problema, quero saber agora mesmo. Tenho contatos na diretoria desta companhia e lhes asseguro que quando aterrarmos vão rolar cabeças." A comissária, uma garota jovem chamada Marta, tentou se soltar com profissionalismo. "Senhor, preciso que volte ao seu assento e afivele o cinto. Não vou me sentar até que alguém me explique por que este avião de terceira não pode manter um voo reto. É que esta companhia de desconto não pode nem contratar pilotos competentes." Da fileira 12, a mãe do bebê, uma mulher pequena chamada Ana, que viajava sozinha com seu filho de apenas 8 meses, falou com uma voz surpreendentemente firme. "Senhor, por favor, sente-se. Está assustando as crianças." Bragança a olhou como se um móvel lhe houvesse dirigido a palavra. "Desculpe", interveio o senhor da fileira 18, sem levantar a vista de seu jornal, que havia deixado de ler há tempo, mas continuava segurando como um escudo. "Sente-se, homem. Sua reunião importante pode esperar 5 minutos. O oxigênio, não."
Bragança abriu a boca para responder, mas outro tremor, desta vez pela mudança de altitude durante a descida manual, o fez perder o equilíbrio. Caiu de volta em seu assento com toda a elegância de um saco de batatas com gravata de seda. Ninguém riu, mas o senhor da fileira 18 levantou uma sobrancelha e isso foi suficiente. Lá em cima, na cabine de comando, Esteves conseguiu algo crucial. Tem o rádio. Frequência de emergência. É fraco, mas funciona. Fonseca não perdeu um segundo. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui voo azul 943 com destino São Paulo. Dedayanemos emergência. Perdemos todos os sistemas digitais de voo. Voamos em controle manual direto. 231 pessoas a bordo. Solicitamos vetores e autorização para aterrissagem de emergência em Campinas Viracopos. Repito, Mayday. Estática. Ruído branco. Cada segundo de silêncio pesava como uma tonelada. E então, entre a estática, uma voz longínqua, entrecortada, mas real. Azul 943, recebido pelo radar. Identificamos vetores para Viracopos. Pista 03, equipos de emergência ativados. Esteves levantou o punho no ar, como se sua equipe houvesse marcado um gol na final. Fonseca manteve a compostura, mas seus ombros baixaram alguns centímetros. A tensão que os mantinha colados às orelhas se aliviou pela primeira vez desde que tudo começou. Nos escutaram, disse. Temos pista. Daiane assentiu, mas não celebrou, porque sabia algo que os pilotos ainda não haviam processado. Ter pista era só metade do problema. Agora, havia que aterrissar sem instrumentos de aproximação, sem sistema de aterrissagem automático, sem indicador de velocidade confiável, sem luzes de rampa de planeio, sem nada do que um piloto comercial moderno usa para pôr um avião no chão de forma segura. Iam ter que aterrissar um avião de passageiros como se aterrissavam os aviões há meio século. No olho, com as mãos sentindo a máquina. E o comandante Fonseca, com todo o seu talento e experiência, levava muito tempo sem fazer algo assim. A aviação moderna te dá tudo resolvido. Te acostuma às telas, aos números, aos computadores que calculam cada variável. Voar sem eles era como pedir a um cirurgião que opere no escuro. Mas Daiane o havia feito centenas de vezes em cargueiros enferrujados, sobre mares gelados, com vento cruzado e chuva horizontal, com pistas tão curtas que um erro de 100 metros significava o fim. Fonseca o sabia. Soube no momento em que ela falou pela primeira vez com essa linguagem técnica que não se aprende em livros, mas em cabines de verdade. E a pergunta que ainda não havia feito começou a se formar em sua mente. A pergunta que mudaria tudo. Mas isso chegaria no próximo capítulo. Porque a 3.000 metros sobre São Paulo, voando às cegas com instrumentos de outra era, 231 pessoas não sabiam ainda, mas suas vidas dependiam de uma garota em moletom cinza que o mundo havia passado toda a vida ignorando. Se você está gostando desta história, deixe seu like e se inscreva no canal. Conte nos comentários de que cidade você está nos assistindo e se já passou por alguma situação de emergência num voo. Sua participação nos ajuda muito. Capítulo 4. A 3.000 metros de altitude, sem telas nem computadores, o voo azul 943 se havia convertido em algo que já não existia na aviação moderna, um avião voado exclusivamente por mãos humanas. O comandante Fonseca mantinha o curso com concentração feroz, os nós dos dedos brancos sobre a alavanca, os olhos saltando entre a bússola magnética e o horizonte artificial, como um metrônomo de carne e osso. Atrás dele, Daiane não parava de falar. Sua voz se havia convertido no fio que sustentava toda a operação. Altitude 3.100 estável, velocidade estimada pelo som do vento, 240 nós, rumo 225. Se mantivermos este curso, deveríamos avistar Campinas em uns 20 minutos pela janela esquerda. Estimas a velocidade pelo som do vento? Perguntou Esteves, sem se virar. Quando voa cargueiro sem indicador de velocidade sobre o Nordeste em dezembro, aprende truques que não vêm em nenhum manual. Esteves soltou uma risada breve, nervosa, a primeira que soava nessa cabine desde que o inferno começou.
Mas Fonseca não participou da conversa porque acabava de descobrir algo que mudou tudo. Seus braços tremiam, não de medo, de fadiga. Levava minutos demais lutando contra a alavanca, primeiro contra a resistência do computador e agora contra o peso morto de um sistema hidráulico sem assistência eletrônica. E aterrissar ia requerer muito mais que manter o curso. Manobras precisas, correções constantes, respostas instantâneas. Levar 70 toneladas até o chão com a delicadeza de quem deposita um ovo sobre uma mesa de cristal. Fonseca olhou seus antebraços, as veias marcadas, os músculos tensos como cordas prestes a arrebentar. Fez um cálculo rápido e honesto, o tipo de cálculo que só fazem os profissionais que valorizam a vida de seus passageiros mais que seu próprio orgulho. Não ia conseguir. Diane, comandante, quantas aterrissagens manuais você fez, sem assistência, sem ILS, sem nada? Perdi a conta. Na companhia de carga, cada aterrissagem era manual. Pistas curtas em cidades sem torre de controle, sem luzes de aproximação, com vento cruzado e chuva. Já aterrissou alguma vez um avião deste tamanho? Silêncio. Diane sabia que a honestidade era a única resposta aceitável. Não, mas tenho mais de 200 horas em simuladores desta família de aviões. Conheço a configuração, os procedimentos e as velocidades de referência. Simulador não é realidade. Não, comandante, mas hoje a realidade também não é normal. O que conta agora não são as telas, é sentir o avião. E isso sim sei fazer. Fonseca a observou pelo reflexo da janela. Jovem, alerta, serena. Enquanto ele se desfazia lutando contra os comandos, ela não tinha uma só gota de suor na testa. Esteves, levante-se. O copiloto girou a cabeça tão rápido que quase se machucou. Comandante, não pode estar falando sério. Uma garota que apareceu com um moletom. Uma piloto que identificou o problema antes de nós, nos deu a solução correta e leva 15 minutos dando leituras com a precisão de um relógio suíço. Não me importa o que veste, me importa o que leva dentro. Esteves engoliu em seco. 5 segundos de silêncio que pareceram 5 horas. Depois desafivelou o arnês e se levantou. Diane tirou o moletom cinza e o deixou dobrado. Seus braços magros, mas fibrosos, mostravam os músculos de alguém acostumada ao esforço. Sentou no assento direito. Arnês de 4 pontos, pés sobre os pedais, dedos ao redor da alavanca. Tenho o comando. 3 palavras que dizem milhares de pilotos cada dia, mas desta vez, nesta cabine, pesavam como uma promessa sagrada. Fonseca soltou a alavanca. Seus braços caíram aos lados e a dor foi imediata. Uma cãibra que percorreu desde os ombros até os pulsos. Mas o sentiu. No instante em que Diane tomou o controle, o avião mudou. Não de curso nem de altitude. Mudou de intenção. Como um cavalo que percebe mãos novas nas rédeas e decide se confia ou dispara. O avião confiou. Do rádio, a voz do controle de tráfego aéreo cortou o silêncio. Azul 943. Radar confirma posição. 140 quilômetros ao norte de Campinas. Desçam para 1.500 metros. Pista 03 liberada. Equipos de emergência em posição. Recebido, respondeu Diane. Descida para 1.500. Estimamos Campinas em 25 minutos. Frequência aberta confirmada. Azul, vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. 3 palavras de protocolo que a bordo de um avião ferido, voando com instrumentos de museu, soaram como a coisa mais linda que qualquer um deles houvesse escutado jamais. Esteves passou a mão pelo rosto. Fonseca apertou a mandíbula. E Diane continuou voando. Mas Campinas ainda estava longe, e o que esperava entre as nuvens e a pista ia pôr à prova cada hora de voo, cada noite sem dormir, e cada porta fechada na cara que Diane havia suportado em seus 25 anos de vida. Porque aterrissar sem instrumentos não é só questão de habilidade, é questão de fé. E a fé de Diane estava prestes a ser provada como nunca antes. Campinas estava ali embaixo, em algum lugar sob essa cobertura cinza de nuvens que se estendia até onde alcançava a vista. Diane descia com suavidade,
sentindo cada vibração do avião através da alavanca, como um médico sente o pulso de seu paciente. 1.500 metros, 1.600, 1.700. A camada de nuvens se aproximava como uma muralha de algodão sujo. Vamos entrar nas nuvens, anunciou, sem radar meteorológico. Não sei o que tem dentro. Pode ser turbulência, pode ser calma. Não tenho como saber até que estejamos ali. Fonseca assentiu do assento esquerdo. Já atravessou uma camada sem referências visuais e sem instrumentos digitais? Mais vezes do que gostaria de lembrar. O truque é confiar no horizonte artificial e não se deixar enganar pelo corpo. Dentro das nuvens, seus sentidos mentem. Te dizem que vira quando vai reto, que sobe quando desce. O ouvido interno é o pior inimigo de um piloto às cegas. Sei disso, disse Fonseca em voz baixa. Aprendi na academia, mas nunca tive que vivê-lo de verdade. Hoje vai ser a primeira vez para os dois em algo, comandante. O senhor nunca voou sem computadores. Eu nunca aterrissei um avião deste tamanho. Estamos empatados. Fonseca deixou escapar algo parecido com um sorriso. E então entraram nas nuvens. A janela se tornou branca. Tudo desapareceu. O horizonte, a terra, o céu. Só ficou o interior da cabine, os instrumentos analógicos e a respiração de 3 pessoas que sabiam exatamente o que estava em jogo. A turbulência chegou quase imediatamente. Não foi violenta, mas sim constante, como viajar por uma estrada de terra em grande velocidade. O avião se sacudia de lado a lado, pequenos golpes secos que faziam vibrar os painéis. Daiane mantinha os olhos cravados no horizonte artificial. A pequena esfera, metade azul, metade marrom, oscilava ligeiramente. Seu trabalho era mantê-la centrada. Nada mais, nada menos. Se essa bolinha se inclinava demais, significava que o avião girava sem controle. Se a parte marrom subia, estavam baixando o nariz. Se a azul dominava, subiam demais. Todo seu universo se reduziu a uma esfera do tamanho de um punho. Na cabine de passageiros, a entrada nas nuvens provocou o inevitável. As janelas se cobriram de branco e os passageiros perderam a última referência visual que lhes restava. Já não podiam ver se subiam ou desciam, se estavam perto do chão ou longe. A incerteza total. Renata Lima percorria o corredor com uma lanterna porque algumas luzes de leitura haviam começado a falhar. Sua voz firme repetia as mesmas palavras como um mantra. Cintos afivelados, cabeças contra o encosto, objetos guardados. O bebê de Ana chorava com um choro agudo que perfurava o ar. Hannah o embalava contra o peito, cantando-lhe baixinho uma canção que sua própria mãe lhe havia cantado de pequena, com os olhos fechados e lágrimas silenciosas rolando pelas bochechas. O senhor da fileira 18 havia tirado 1/3 do bolso de sua jaqueta e movia as contas entre os dedos, com a calma de quem rezou em trincheiras piores. A garota da fileira 4 apertava a mão de seu pai com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, mas não chorava. Olhava para a parte dianteira do avião com uma expressão de concentração absoluta, como se pudesse enviar sua energia através das paredes até a cabine de comando. E Conrado Bragança, o poderoso Conrado Bragança do Bragança Capital, estava completamente imóvel. O tablet apagado sobre as pernas, as mãos cruzadas, os olhos fixos no encosto do assento da frente. Pela primeira vez na vida, o dinheiro não podia comprar uma saída, nem o status podia abrir uma porta de emergência ao céu limpo. Estava exatamente igual que todos os outros, preso, vulnerável e dependendo de alguém a quem nem sequer conhecia. Na cabine de comando, Daiane lutava, não contra o avião. O avião respondia bem. Lutava contra a turbulência que empurrava e puxava sem descanso, contra a falta de dados precisos, contra a voz traiçoeira de seu ouvido interno que lhe sussurrava que estava inclinada quando o horizonte artificial dizia que ia reta. Altitude 1.200, anunciou Esteves do altímetro analógico, cumprindo agora o papel que Daiane havia tido minutos antes. 1.100. 1000. Recebido. Deveríamos sair das nuvens logo. A base costuma estar entre 700 e 900 metros nesta zona e esta época do ano.
Também memorizou a meteorologia de São Paulo? Perguntou Esteves. Metade assombro, metade curiosidade. Só as estatísticas. As estatísticas não falham tanto quanto os computadores. 900 metros, 800, 700. E, de repente, como se alguém houvesse arrancado uma cortina de um puxão, as nuvens se abriram. A terra apareceu embaixo, verde, molhada, real. Campos de cultivo, estradas minúsculas, um rio serpenteando como uma veia prateada. E à distância, ligeiramente à esquerda, o inconfundível retângulo cinza de uma pista de aterrissagem rodeada de luzes intermitentes. Viracopos, estou vendo! Exclamou Esteves. Pista às 10 horas. Daiane já a havia localizado. Seus olhos mediram a distância, o ângulo, a altura. Sua mente calculou velocidade de aproximação, taxa de descida necessária, ponto de início da curva para se alinhar. Azul 943, visual com a pista, transmitiu pelo rádio. Iniciamos a aproximação. A resposta da torre foi imediata. Azul recebido, pista 03 liberada, vento 180 graus 12 nós. Bombeiros e ambulâncias em posição, bom vento azul. Bom vento. Uma expressão antiga entre controladores e pilotos. Um desejo de sorte disfarçado de protocolo. Daiane começou a curva à esquerda para se alinhar com a pista. Suave, controlado, cada grau medido com a bússola magnética, cada metro de descida cantado por Esteves, cada rajada de vento absorvida por suas mãos. Mas quando a pista ficou à sua frente, reta como uma flecha cinza apontando para o horizonte, Daiane sentiu algo que não esperava. Medo. Não o medo técnico de errar uma manobra, mas o medo humano antigo, visceral, de ter 231 vidas descansando sobre seus dedos, sobre cada milímetro de pressão nessa alavanca, sobre cada decisão dos próximos 60 segundos. Respirou fundo, fechou os olhos um instante e lembrou da voz de sua mãe Ivone, despedindo-se dela na estação de ônibus no dia em que se foi para a academia em Brasília. Não precisa que o mundo acredite em você, filha. Só precisa que você acredite em você. Abriu os olhos. A pista brilhava sob a luz cinza de São Paulo. Trem de aterrissagem, disse com voz firme. Fonseca acionou a alavanca mecânica de emergência. 3 golpes surdos sob a fuselagem confirmaram que as rodas estavam embaixo e travadas. Trem embaixo e travado, confirmou Daiane, alinhando o nariz do avião com o centro exato da pista. 500 metros de altitude, 400, 300. E ali, nesses últimos 300 metros entre o céu e a terra, começou o momento mais importante de sua vida. 300 metros. A distância entre a vida e a morte cabe em 3 campos de futebol empilhados em direção ao céu. Daiane via a pista crescer através da janela como uma ferida cinza na terra verde de São Paulo. Cada segundo a aproximava mais. Cada metro de descida reduzia a margem de erro. A essa altura, sem instrumentos digitais, sem computador de aproximação, sem sistema de alerta de proximidade ao solo, qualquer decisão era definitiva. Não havia botão de desfazer. Suas mãos sustentavam a alavanca com firmeza, mas sem rigidez. Um de seus instrutores na Academia Santos Dumont, um velho piloto gaúcho chamado Matias, que havia voado bombardeiros de água sobre as florestas da Amazônia, lhe havia ensinado algo que nunca esqueceu. Agarra os comandos como segurarias um passarinho. Firme o suficiente para que não escape, suave o suficiente para não quebrar as asas. 250 metros. Velocidade, pediu Daiane. Fonseca olhou o único indicador que podia dar uma referência. A pressão dinâmica no tubo pitot de reserva, um instrumento tão antigo que a maioria dos pilotos modernos nem lembrava que existia. Difícil de precisar. Estimo 140 nós, talvez 145. Preciso baixar para 130 para o toque. Vou reduzir potência gradualmente. Quando sentir que o nariz quer cair, me sustenta os gases onde estão, nem mais nem menos. Entendido. 200 metros. Da cabine de passageiros, chegou um silêncio sobrecogedor. 225 pessoas,
continham a respiração sem saber. Renata Lima estava sentada em seu assento dobrável, junto à porta de emergência, com o arnês apertado e os olhos fechados. Seus lábios se moviam sem som. Talvez repassasse procedimentos de evacuação. Talvez rezasse. Talvez ambas as coisas. Ana cobria a cabeça de seu bebê com a mão, formando um escudo de carne e osso sobre a única pessoa naquele avião que não entendia o que estava acontecendo. O pequeno havia adormecido, dormido como se os braços de sua mãe fossem o lugar mais seguro do universo. E talvez fossem. O senhor da fileira 18 tinha o terço enrolado no pulso e as mãos planas sobre os joelhos. Sua expressão era de paz absoluta. Havia vivido o suficiente para saber que há momentos em que o controle é uma ilusão, e o único que resta é soltar. A garota da fileira 4 sussurrava algo no ouvido de seu pai. Ele inclinou a cabeça para escutá-la. Se a garota do avião nos salvar, podemos convidá-la para jantar? Seu pai fechou os olhos e a abraçou sem responder, porque às vezes as perguntas das crianças são perfeitas demais para estragá-las com uma resposta. 150 metros. Na cabine de comando, Daiane enfrentava o inimigo invisível de toda a aterrissagem manual. O vento. 12 nós do sul. Não era forte, mas a essa velocidade e sem estabilização eletrônica, cada rajada empurrava o avião como uma mão caprichosa. A pista estava orientada de nordeste a sudoeste, o que significava vento de cauda, o pior cenário possível. Vento de cauda alonga a distância de frenagem, aumenta a velocidade sobre o solo e reduz o controle nos últimos segundos antes do contato. Comandante, temos vento de cauda. Sei. Quer circular e aterrissar pela pista oposta? Daiane calculou. Dar a volta significava 10 minutos mais de voo, 10 minutos mais de combustível queimando, 10 minutos mais de fadiga se acumulando, 10 minutos mais de 225 pessoas à beira do colapso nervoso. Negativo. Aterrissamos por esta. A pista tem quase 3.000 metros. A margem suficiente se tocar no primeiro terço. E se não tocar no primeiro terço? Então vou precisar que rezem os que sabem. Fonseca soltou uma exalação que poderia ter sido riso em outras circunstâncias. 100 metros. A essa altura, o chão já não era um conceito abstrato. Era real, tangível, cada vez mais próximo. Os detalhes emergiam como uma fotografia, se revelando em líquido. As marcas brancas da pista, os caminhões vermelhos de bombeiros alinhados como soldados de brinquedo, a grama molhada dos lados brilhando sob a luz plúmbea da tarde. Daiane reduziu potência mais um ponto. O nariz do avião quis cair. Fonseca sustentou as alavancas de gases exatamente onde estavam, como ela havia pedido. 50 metros. A pista enchia agora toda a janela frontal. O mundo se havia reduzido a um retângulo cinza, com uma linha branca no centro. Nada mais existia, nem o passado, nem o futuro. Só este instante, só estas mãos, só esta linha. 30 metros, 20, 10. Daiane puxou a alavanca para trás com um movimento suave, mas decidido. O nariz do avião se levantou ligeiramente, freando a descida no último momento. A manobra se chama flare e é o gesto mais delicado de toda a aviação. Cedo demais e o avião flutua tempo demais, consumindo pista. Tarde demais e bate no chão com uma força que pode estourar o trem de aterrissagem. Daiane não o fez nem cedo nem tarde. O fez perfeito. As rodas traseiras tocaram o asfalto com um som que ninguém naquele avião esqueceria jamais. Não foi um golpe, foi um sussurro. Um contato tão suave que vários passageiros nem sequer se deram conta de que já estavam em terra, até que as rodas dianteiras baixaram um segundo depois, com um segundo sussurro idêntico. E então veio o rugido. Daiane aplicou reversa dos motores, usando as alavancas mecânicas de emergência. As turbinas mudaram de tom, de um zumbido agudo a um bramido grave que encheu toda a cabine. O avião começou a desacelerar forte, decisivo. A pista corria sob as rodas como uma esteira acelerada. As marcas brancas passavam cada vez mais devagar. Os caminhões de bombeiros começaram a se mover em paralelo, seguindo o avião como escolta.
2.000 metros de pista consumidos. 1.000 restantes. 500. O avião se deteve no centro exato da pista 03 do aeroporto de Campinas Viracopos. Um Embraer com 231 pessoas a bordo deixou de se mover. Silêncio. Um segundo de silêncio absoluto que continha todo o medo acumulado, toda a tensão, toda a incerteza da última hora. E então, como uma represa que arrebenta, a cabine de passageiros explodiu. Não em pânico, em algo completamente oposto. Gritos de alegria, aplausos, choros, abraços entre desconhecidos que uma hora antes nem se olhavam. A mãe da fileira 12 beijava a testa de seu bebê dormindo, uma e outra vez. O senhor da fileira 18 levantou o terço para o teto e fechou os olhos. A garota da fileira 4 pulou sobre seu pai gritando: "Eu sabia, eu sabia, eu sabia." Renata Lima, a chefe de cabine que havia mantido a compostura durante toda a crise, desmoronou em seu assento dobrável e chorou. Chorou como não havia chorado em anos. Lágrimas de alívio tão profundo que doíam. E Conrado Bragança, o poderoso, o arrogante, o intocável Conrado Bragança do Bragança Capital, ficou sentado, imóvel, com as mãos sobre os joelhos e o olhar perdido. Não aplaudiu, não gritou, não abraçou ninguém. Mas uma lágrima, uma só, deslizou por sua bochecha esquerda. Limpou-a rápido, como se fosse uma fraqueza imperdoável. Mas já era tarde. O homem corpulento de barba ruiva da fileira 4 a havia visto, e em lugar de julgá-lo, simplesmente assentiu. Um gesto entre homens que dizia: "Está bem, todos somos humanos." Na cabine de comando, Esteves gritava e batia no painel com as palmas abertas, como se celebrasse um campeonato. Fonseca havia tirado os fones e cobria o rosto com as mãos, tremendo. E Daiane ainda sustentava a alavanca com ambas as mãos. Os motores estavam apagados, as rodas imóveis, o avião quieto, mas ela não soltava a alavanca. Como se soltá-la significasse despertar de um sonho que ainda não estava segura de ser real. Fonseca se virou para ela, pôs uma mão sobre seu ombro, a primeira vez que a tocava. "Solta, Daiane, já chegamos." Ela o olhou e pela primeira vez desde que entrou nessa cabine, seus olhos se encheram de lágrimas. Não chorou de alívio, nem de orgulho. Chorou por algo mais profundo, algo que levava anos guardado num canto de seu peito. Chorou porque pela primeira vez na vida, alguém a havia deixado demonstrar quem era. As portas do avião se abriram e o ar fresco de São Paulo entrou como uma bênção. Cheirava a chuva recente, a grama molhada, a combustível de aviação e a algo mais que nenhum passageiro poderia nomear, mas todos reconheceram. Cheirava a vida, a segunda chance, a milagre disfarçado de tarde cinza. Os equipos de emergência rodeavam o avião como um exército silencioso. Caminhões de bombeiros com luzes giratórias, ambulâncias com as portas abertas, paramédicos com coletes refletivos esperando ao pé das escadas com mantas térmicas e garrafas de água. Mas não houve feridos. Nenhum. 231 pessoas haviam entrado naquele avião em Paris como desconhecidos. Saíram em Campinas sobreviventes. E há algo em sobreviver juntos que transforma para sempre a forma como as pessoas se olham entre si. A notícia se espalhou como fogo em campo seco. Primeiro foram as mensagens dos passageiros, textos apressados enviados do asfalto de Campinas com dedos trêmulos. "Estou vivo. O avião quase caiu. Uma garota nos salvou." Frases curtas, urgentes, carregadas de adrenalina e gratidão. Depois vieram as chamadas, centenas de telefones tocando ao mesmo tempo em lares de todo o Brasil. Mães que deixaram cair o que seguravam, pais que se sentaram de golpe. Filhos que escutaram do outro lado da linha uma voz familiar se quebrar ao dizer: estou bem, de verdade estou bem." E depois, como sempre sucede neste mundo hiperconectado, chegaram as câmeras. Em menos de uma hora, o aeroporto de Campinas se converteu num circo midiático. Repórteres da Globo, da Record, da Band, de agências que Daiane nem sequer sabia que existiam, se aglomeravam contra as grades de segurança com microfones estendidos como lanças. Quem é a piloto? É verdade que tem 25 anos?
Como aprendeu a voar sem instrumentos? Onde está agora? Daiane estava numa sala privada do terminal, sentada numa cadeira de plástico com uma manta térmica sobre os ombros e um copo de água que não havia tocado. Ao seu lado, o comandante Fonseca falava ao telefone com a direção de operações da Azul. Sua voz era calma, mas suas palavras não deixavam espaço para interpretações. Não me importa o protocolo. Essa mulher salvou o avião. Se alguém nesta empresa tem a brilhante ideia de questionar sua intervenção por razões legais, sugiro que primeiro explique a 225 pessoas e suas famílias por que preferiu que nos estrelássemos seguindo o manual. Desligou. Esfregou os olhos com as palmas das mãos. Depois olhou para Daiane. A companhia quer que fale com a imprensa. Eu lhes disse que isso você decide. Não quero falar com ninguém. Sei, mas vão falar de você de qualquer forma. Melhor que escutem sua versão. Daiane olhou o copo de água. Pequenas ondas vibravam na superfície, reflexo do tremor invisível que ainda percorria suas mãos. O que lhes digo? A verdade sempre funciona melhor que qualquer outra coisa. Preciso fazer uma ligação, disse Daiane. Antes de falar com alguém, preciso ligar para minha mãe. Fonseca assentiu e lhe estendeu seu telefone pessoal. Daiane discou o número que conhecia de cor. Tocou uma vez, duas, três, e no quarto toque, uma voz sufocada respondeu. Daiane? Daiane, filha minha, é você? Me diga que está bem, por favor, me diga que está bem. Acabei de ver as notícias e não consigo respirar. Daiane, me diga algo. Mãe, estou bem, estou no chão, estou inteira. Um soluço do outro lado, longo, profundo, dilacerante. O tipo de choro que só produz o alívio de uma mãe que acaba de recuperar sua filha da beira do abismo. Meu Deus, Daiane. Meu Deus. Mãe, escute. Preciso que escute algo. Te escuto, filha. Te escuto. Voei o avião. Quando tudo falhou, quando os computadores deixaram de funcionar e os pilotos não podiam controlar a nave, eu me sentei na cabine e o trouxe de volta ao chão. 231 pessoas, mãe. Todas estão vivas. Todas vão voltar para casa esta noite porque eu sabia voar. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tão denso que Daiane podia escutar o relógio de parede da cozinha de videira marcando os segundos. Mãe, estou aqui, filha. E quero que saiba algo que deveria ter te dito há muito tempo. O quê? Que você tinha razão. Sempre teve razão. E eu estava equivocada. Daiane apertou o telefone contra a orelha e deixou que as lágrimas caíssem sem tentar detê-las. Algumas batalhas se ganham no ar, outras numa ligação de telefone de uma sala fria de aeroporto, com uma manta térmica sobre os ombros e um copo de água sem tocar. Te amo, mãe. Eu a você, minha piloto. Eu a você. Quando Daiane saiu à sala de imprensa improvisada no terminal de Campinas, não parecia uma heroína de filme. Parecia exatamente o que era. Uma jovem de 25 anos com um moletom cinza, tênis gastos e os olhos ainda vermelhos de chorar. Os flashes a cegaram, as perguntas a assaltaram como uma emboscada. Mas Daiane, que havia aterrissado um avião sem instrumentos há menos de 2 horas, descobriu que os microfones lhe davam menos medo que as nuvens. Falou com clareza, sem adornos, sem dramatismo. Contou o que passou com a precisão técnica de uma piloto e a humanidade de alguém que entende o que significa ter 200 pessoas nas mãos. E quando um jornalista lhe perguntou como é possível que uma garota de 25 anos, sem experiência em aviação comercial, aterrisse um avião de passageiros sem instrumentos, Daiane respondeu com uma frase que, pela manhã seguinte, estaria na capa de cada jornal do Brasil. Não aterrissei esse avião porque sou especial. O aterrissei porque alguém me deu a oportunidade de demonstrar o que sabia. E isso é o único que qualquer pessoa precisa. Uma oportunidade. Só uma. A sala emudeceu. Depois explodiu em aplausos. Os dias que seguiram foram um torvelinho. A investigação técnica revelou que um defeito de fabricação num sensor de dados de voo havia provocado o conflito entre os computadores do avião. O fabricante emitiu um alerta global. Cada aeronave do mesmo modelo foi revista. Encontraram-se sensores defeituosos em outras 11 unidades espalhadas pelo mundo.
11 aviões que poderiam ter sofrido a mesma falha. 11 tragédias potenciais que nunca ocorreram, porque uma jovem no assento 7C teve o conhecimento para identificar o problema e a coragem para resolvê-lo. A Azul ofereceu a Daiane um posto imediato como primeira oficial. Outras companhias maiores fizeram ofertas melhores, mas Daiane escolheu algo diferente. Aceitou o posto na Azul com uma condição: que a companhia financiasse um programa de bolsas para jovens de famílias humildes que quisessem estudar aviação. Um programa sem requisitos de origem, sem distinção de gênero, sem mais exigência que a paixão por voar e a vontade de trabalhar duro. Chamaram-no Programa Videira, o nome da cidade onde uma menina havia colado diagramas de cabines nas paredes de seu quarto, enquanto sua mãe limpava escritórios à noite. Na primeira convocatória, se apresentaram mais de 3.000 candidatos de todo o Brasil. O comandante Fonseca se aposentou 6 meses depois do incidente, não por obrigação, mas por escolha. Em sua cerimônia de despedida, diante de centenas de colegas, disse algo que ficou gravado na memória de todos os presentes. Em 32 anos de carreira, o momento do qual mais me orgulho não é nenhuma aterrissagem minha. É o dia que tive a inteligência de ceder minha cabine a alguém melhor que eu. Ser bom líder não é ter todas as respostas, é reconhecer quem as tem. Esteves superou o trauma do incidente e continuou voando. Meses depois, quando lhe designaram sua primeira rota como comandante, pediu um favor especial: que Daiane fosse sua copiloto no voo inaugural. O pedido foi aprovado. Quando ambos entraram na cabine naquele dia, Esteves se deteve antes de se sentar e a olhou com um meio sorriso. Escuta, Daiane, se os computadores enlouquecerem de novo, me prometes que estás do meu lado? Sempre, Fred, mas desta vez eu me sento à esquerda. Esteves riu. Era uma risada diferente daquela primeira, nervosa e frágil, na cabine do 943. Esta era uma risada de confiança, de camaradagem forjada no fogo. Renata Lima nunca deixou de voar, mas cada vez que subia num avião, fazia algo novo. Ao passar pelo corredor, olhava cada passageiro nos olhos, a todos, sem importar como vestiam, que aspecto tinham ou em que assento se sentavam, porque havia aprendido que os heróis não usam uniforme. Às vezes, usam moletom cinza. O senhor da fileira 18 resultou chamar-se Wilmar. Tinha 82 anos e era viúvo. Enviava uma carta a Daiane cada mês. Cartas escritas à mão com tinta azul num papel cor creme que cheirava a alfazema. Contava-lhe histórias de sua juventude, fazia-lhe perguntas sobre aviões que não entendia e sempre terminava com a mesma frase: "Obrigado por me dar mais tempo, estou usando bem." A garota da fileira 4 se chamava Margot. Seu pai lhe comprou um simulador de voo para o aniversário. A última vez que alguém lhe perguntou o que queria ser quando crescesse, respondeu sem hesitar: piloto como Daiane. E Conrado Bragança. Conrado Bragança, o homem que se afastou quando Daiane passou junto à sua fileira em Paris. O que exigiu respostas enquanto outros rezavam. O que mediu o valor do voo em função de sua reunião em São Paulo. Conrado nunca falou publicamente do incidente, nunca deu entrevistas, nunca publicou nada nas redes sociais. Mas, semanas depois, uma doação anônima chegou ao programa Videira. Era a maior que receberiam em seu primeiro ano, o suficiente para financiar 20 bolsas completas. A transferência vinha de uma conta corporativa do Bragança Capital em São Paulo, sem nota, sem nome, sem pedir reconhecimento. Só um código de referência que dizia 7C, o assento onde dormia a garota que ele não quis olhar. Ninguém confirmou jamais que a doação fosse de Bragança, mas Daiane soube. E decidiu que algumas verdades não precisam ser ditas em voz alta para mudar o mundo. Tempo depois, numa tarde tranquila, Daiane voou para Videira, não num avião de passageiros, mas numa avioneta pequena que a companhia lhe emprestou para práticas. Aterrissou no aeródromo local, um campo de grama com uma biruta desbotada que conhecia desde menina. Sua mãe a esperava junto à cerca com um casaco velho e as mãos metidas nos bolsos. Ao vê-la descer da avioneta, Ivone não correu, não gritou.
Ficou quieta olhando-a caminhar pela grama com o cabelo revolto pelo vento das hélices. Quando Diane chegou até ela, Yvonne levantou a mão e lhe apartou uma mecha de cabelo do rosto, o mesmo gesto que fazia quando era criança. Está com fome, não está? Preparei seu prato favorito. Diane sorriu. Sempre tenho fome quando venho para casa. Caminharam juntas em direção à cidade sem pressa, sem câmeras, sem jornalistas. Só uma mãe e sua filha percorrendo a mesma estrada de sempre, sob um céu que para ambas jamais voltaria a significar o mesmo. Porque para Yvonne, o céu havia deixado de ser o lugar que lhe roubava sua filha. Agora era o lugar onde sua filha brilhava. E para Diane, o céu continuava sendo o que sempre foi, sua casa. Mas agora sabia algo que antes só intuía. Não importa de onde você vem, não importa o que veste, não importa se o mundo te olha ou te ignora. O único que importa é o que você leva dentro. E o que você leva dentro quando chega o momento é o único que pode salvar um avião e 231 vidas. Porque às vezes a pessoa mais importante do voo não está na cabine de comando. Está dormindo no assento 7C e só precisa que alguém lhe pergunte: você sabe voar? E aí, o que acharam desta história incrível? Deixem seu like se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e contem nos comentários. Vocês acreditam que o talento pode vir de qualquer lugar? De que cidade estão nos assistindo? A próxima história vai ser ainda mais emocionante. Não percam. Algumas histórias não terminam realmente. Elas simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma dessas histórias, sobre como a coragem pode florescer nos lugares mais inesperados e como uma única oportunidade pode mudar não apenas uma vida, mas centenas delas. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciéndome una casa ahí. Pretendo hacer una cafetería. Vente, Tan bonito no estos te quedes cofres. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Tocó la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la Marco. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. Ya no me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ven. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta, tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas van así. dando- a mi casa. Aquí, mira, huele a pupis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles porque mínimo espero que hayan
Árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rosón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? Tu segunda mano. Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, sí, yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tienes flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mini. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano y dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora no, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero caleta, así que... No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? Bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, acércate al creeper. Acércate al creeper. Mira. ¿Quién se escapa de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. No, sí. Y Sí, conozco. Y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenido, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una VTuber. Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. Está Yo aquí andaba Okami. bautizando mi mina ya, espérame. Hola, hola, Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá.
Ah, gracias. Compré una VTuber que sí, salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así es. todo si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora y la, Mande. y la comida. Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos, en los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Así que Yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Rey. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. ¿Sabes un poquito? ¿Quién me llama? Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo tuyo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte, gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay cookies. No hay cookies. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte en la cama aquí. Ven. ¿cómo? Ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok, ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? ¿Por aquí? Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron